Fala, meus lindos! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vocês vão conhecer essa casa que eu posso dizer para vocês. É diferente das iguais, mas sabe o que é melhor? Vocês não acreditam quem vai apresentar esse projeto com a gente. Nada mais, nada menos do que o meu amigo Eliú. Meu amigo Eliú, venha para cá. Olha só, muita gente que assiste aí conhece esse caba quente. Amigo velho, parceiro, já fizemos vários negócios juntos. Tem um canal no YouTube, pessoal, campeão, que vocês vão curtir cada vez mais o trabalho desse rapaz aqui. É conhecido aqui no mercado. E aí, meus lindos? Vamos embora? Tudo jóia? Vamos conhecer essa casa? Bora. Tem muita gente que não sabe, eu acho que quem acompanha nós dois, mas a gente atua dentro do mesmo mercado, dentro da mesma cidade. É isso aí. E a gente é amigo de sair para tomar uma cerveja. É isso aí, a gente de vez em quando fica melado junto. Vamos e embora. Agora vamos extrair esse negócio de apresentar imóvel junto. Vamos lá, valeu! E uma curiosidade, viu, pessoal? Que o Eliú falou, como a gente está aqui no mesmo nicho, né? A gente trabalha muito em conjunto. Esse e alguns outros imóveis, os proprietários às vezes querem deixar contigo, né, Eliú? Quer deixar comigo também, aí o que a gente faz? Rapaz, é assim. Às vezes o proprietário ele não quer deixar na mão de um corretor só, né? A gente sempre tenta ter a exclusividade do imóvel, porque a gente entende, né, que é algo bom para o cliente também e bom para a gente. Mas quando ele, às vezes, não quer deixar só com o corretor, aí eu sempre indico que ele chame o Thales para o negócio e vice-versa. E vice-versa. E a gente trabalha a exclusividade em conjunto, procurando as melhores estratégias para vender o imóvel. E só falando aqui um pouquinho do projeto, pessoal, foi desenvolvido pela Viu Arquitetura, vocês já conhecem, do amigo Lucas Cunha, né? E Eliú, meu amigo velho, pode explorar. Você é convidado, mas você tem que falar, não é ficar aqui só transmitindo simpatia, não. Bora lá, bora lá. Na minha opinião, essa casa tem tudo que eu acho que tem que ter numa casa, né? É uma casa que tem madeira, que tem vidro, que tem preto, que tem branco. A gente tem aqui um teto, né, que é um ripado de IP. Ele tanto está aqui nas vagas de garagem, como ele está naquela parte da fachada toda. Legal. Isso traz muito aconchego, muita modernidade. Você vê que é uma casa que é muito sofisticada. Exato, é elemento nobre, né? Cara, são elementos nobres que valorizam a fachada da casa. Verdade. IP, né, ripado de IP aqui embaixo, lá em cima. Você vê que os vidros da fachada, né, tanto essa pele de vidro quanto esse guarda-corpo, são todos vidros reflectas. Muito bom. E os acessos, né, tanto o acesso social como a rampa de veículos, é todo em granito ouro branco flameado. Geralmente nas casas que a gente costuma filmar, o cara faz esse acesso e esse outro acesso aqui de concreto. Concreto aparente e normalmente bota uma pedra, né? O proprietário revestiu tudo de pedra, que não é uma pedra barata. E além disso, ele já colocou também todo um projeto de iluminação na fachada, que nem vocês estão vendo aí na imagem, né, pessoal? O paisagismo também, geralmente os proprietários aqui dos Alphaville jogam só uma grama. Uma grama, exatamente. É um paisagismo bem básico, que ele já fez uma coisa mais avançada, né? Colocou uma vegetação um pouco mais legal. Legal, essas rabos de raposa, porte médio já. E eu já falei em outros vídeos também, Eliú, a importância que tem o paisagismo, traz sensação de aconchego. Aqui é o cartão de visita, lá dentro vocês vão ver o paisagismo está bem definido, ficou bem confortável, ficou muito super aconchegante. E complementando o lance da madeira, pessoal, do revestimento, porque muita gente coloca o vinílico, né? Realmente, né, ele vai dar aquele efeito, aquela sensação de elementos naturais, mas não é. Mas não é madeira. Não é madeira. Então tudo isso é investimento. Olha só os detalhes que temos aqui no acesso da garagem. Então na rampa de acesso ele também colocou revestimento em madeira, né? São pequenos detalhes que você vê o cuidado que o proprietário teve aqui no desenvolvimento do projeto. E tem um detalhe, quando você faz uma casa para vender, né, geralmente você vê os construtores tentando otimizar o custo da obra. Verdade. Você vê que aqui isso não aconteceu. Não, é verdade. Porque o cara colocou, o construtor, o investidor, colocou o mesmo material aqui na rampa de acesso de veículos que ele colocou na de pedestre. Verdade. Geralmente quando se faz lá, não faz aqui, ele fez nos dois. É a diferença da casa feita para morar. Total. E tem a casa feita para vender. Muita gente já percebeu, já vi muitas pessoas comentando, observando nos comentários esses detalhes. Então vocês vão ter essa percepção aqui que o Eliú pontuou. Outro detalhe, 4 vagas na garagem, 2 cobertas, 2 vagas soltas e um lance muito importante que eles inseriram nesse projeto, pessoal, é esse depósito. Olha só, tem aproximadamente 2 metros quadrados aqui. E você vê que ele tem o fundo da escada, ele aproveitou um espaço que provavelmente ficaria perdido para fazer esse depósito. Aproveitamento de espaço, muito importante. Geralmente o pessoal perde, né? Não coloca isso aqui e ganha um espaço danado. Todo mundo precisa. Gente, vamos aproveitar e acessar por aqui.
que é a porta do acesso através das vagas da garagem do que pela principal. Que é outra coisa muito bacana. Em vez de você ter que voltar para entrar pelo acesso social, você pode vir com as compras aqui e acessar a casa diretamente pelas vagas, Verdade, né? Principalmente dia de chuva. E falando em chuva, tinha quase um mês que a gente tava querendo gravar essa casa. Esse período do ano, pessoal, chove quase todo dia. E a gente marcava dia assim, dia dava certo, dia não dava. Toda semana, Thales, vamos gravar que dia? A gente deixava o dia marcado, chovia, jogava pro outro, jogava pro outro, jogava pro outro. A gente já tava nessa há um mês, né? Rapaz, já tá nessa um mês. Eu disse, meu amigo, vamos filmar logo. E hoje arriscou não dar certo, choveu. Eu peguei um rodinho ali com ele, a gente limpou e agora deu certo. Vamos Eita, lá. desmantelo grande. Pessoal, aqui eu posso dizer, é ou não é um projeto diferente dos iguais? Oh, uau! Meu amigo, faça as ordens, você pode falar aqui, porque aqui mexe no emocional da gente isso aqui, viu? A coisa que mais me impressionou nessa casa foi essa visão que você tem da sala, de toda a parte externa da casa. Olha só. Você praticamente se sente dentro do jardim, né? Verdade. E não é porque essa esquadria está aberta que a gente tem essa sensação, não. Muito Verdade. pelo contrário. O arquiteto e o investidor, quando foram idealizar esse projeto, eles escolheram uma esquadria que a gente chama no mercado de minimalista. É uma esquadria que dá uma sensação, mesmo quando está fechada, primeiro que a abertura dela é muito leve. Muito olha aí, suave, olha só. Você deu um puxãozinho, ela vem. Do piso ao teto. A esquadria piso-teto, né? Isso. Você vê que ela tem aqui um vão de pelo menos uns 8 metros. Sim. Né? Não tem nenhum pilar no meio. E ela tem um perfil muito fino. Praticamente 100% dela é vidro, né? Olha como ela é leve, pessoal. Tá vendo a sensação? Eu tô puxando aqui com praticamente 3 dedos. Eu tô ficando aqui pertinho para vocês terem uma ideia daqui como é que vai ficar. Olha a sensação que você, em um dia de chuva, um dia que você quiser deixar aqui climatizado, né? Mesmo fechado, né? Olha o tamanhozinho desse perfil, como ele é bem delicado. Olha só. Tem que ter cuidado para o menino não vir correndo aqui e bater a cabeça nesse vidro aqui achando que tá aberto. Cara, né? é sensacional isso aqui. É muito top. E outra, é o sentimento que ele falou. Parece que lá fora você tá trazendo para dentro do imóvel. E não por acaso você encontra esse pé direito duplo, logo nesse espaço da sala de estar, da sala de jantar. Tem o que aqui? 6 metros, 5 metros e meio de altura. É muito grande. É muito praticamente a sala toda no pé direito. Olha só. Daqui, ó, o tempo tá um pouco nublado, você já tem um visual também aqui pro céu. Olha ali, ó. Cara, é verdade. Vai chover Daqui a pouco vai chover de novo. Pode ir apresentando ali, eu vou abrindo aqui a esquadria. Aí eu vou falar mais uma vez sobre o paisagismo. Olha como o paisagismo nessa casa foi importante. Olha a sensação que você tem, olhando aqui de fora para dentro, tendo o paisagismo, e imagina como seria uma coisa completamente diferente, seria outro impacto se esse paisagismo não existisse. Então, esse paisagismo eu posso dizer que aqui praticamente foi um dos pontos mais importantes da casa. Total. Não é o item mais caro, mas com certeza é o item que mais impactou na nossa visão. Agrega valor demais. Demais. É o que eu chamo de valor imaterial. Olha só. Material, é mesmo. É isso aqui, é a sensação, pessoal, que você vai ter. Então, você também tem que praticar o exercício do imaginar, que é o quê? Imagina que nesse espaço aqui você pode botar uma espreguiçadeira, uns sofazinhos, você começar a ter vida, mesa aqui, estar com seus amigos, curtindo, já imaginou? E botando aquela música que você gosta. Que música tu escutaria aqui? Eu botava logo um samba. Botava logo um sertanejo, um forrozão. E depois de umas 2 horas eu ia pro forró mesmo. É arretado demais. Uma outra coisa legal desse projeto é a piscina. Geralmente a gente tem piscinas sem graça, sem graça, mesmo do mesmo. E aqui ele procurou fazer uma piscina totalmente fora do convencional, não simétrica, né? Então a gente tem aqui uma hidro, sei lá, para umas 8, 9 pessoas. Tranquilo. O acesso da piscina é através dessa escada bem aqui. Hoje em dia, pessoal, não se usa mais aquela escadinha não se usa. de metal. Aquilo ali é muito constrangedor para grávida, para gente idosa. Para gente um pouquinho mais risco de acidente, mais gordinha, risco também, de acidente. O seu cachorrinho, se você tiver um pet, ele não vai ter por onde subir se ele cair. Pô, legal, verdade. Então essa escada aqui ela é muito importante. E aí, bem pertinho de vocês, a gente tem a prainha. A gente tem a prainha, que é um outro ambiente que você também pode pegar um sol, pode pegar aqui. E pode ser uma piscinazinha infantil também, se quiser brincar. Zé Ricardo ali ia fazer a festa. Ele tá dizendo, meu pai trabalha que eu quero um negócio desse também, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. E outro lance também, pessoal, que tem aqui é a cascata. Olha só, como ela tá bem discreta. Ela cai dentro da hidro, né? Da hidro. Fica muito legal. Vocês estão vendo aí as imagens que a gente já
Já contemplou. Sem falar em todo esse deck aqui não sei se isso aqui é o IP ou o Muiracatiara, mas é um revestimento. Um deck aqui de madeira que também faz uma conexão com as plantas, com as bem plantas, legal, elementos com a fachada. naturais, com a fachada. E outra coisa também, pessoal, uma curiosidade, algumas pessoas já perguntaram, Thales, e a água quando cai aqui? Aqui embaixo, pessoal, tem uma camada com brita, que ela vai fazer a drenagem natural para o solo da casa. Perfeito. E não acumula água aqui. Há poucos minutos estava chovendo, olha só como já está. Estava limpando aqui, já está sequinho. É bem legal, tá vendo aí? E faz uma conexão, um contraste bem legal também com o piso, né? Exato. Você vem, ele está no mesmo nível. Aqui é um ambiente externo que pode ser molhado e aqui você já vê que já fica uma pegada totalmente diferente. Exatamente. E falando em piso, a gente está tendo aqui um revestimento de a pedra ônix, não é isso? 1,20 m por 1,20 m. É um porcelanato marmorizado ônix, né? 1,20 por 1,20 m. Exato. E essa soleira aqui é qual? É um mármore Gucci. O Gucci, muito bonito, é o mesmo que está na cozinha. Outra coisa que mostra que essa casa ela não foi feita pensando em economia, em fazer nada simplório para economizar. O mesmo mármore que a gente tem na soleira é o mesmo mármore que a gente tem na ilha. E você geralmente se coloca um material mais simples aqui e às vezes um mais caro lá. Então, o mesmo que ele usou lá, ele usou aqui também. Então é isso que faz, pessoal, a diferença do imóvel feito para morar. E de fato, quando ele começou a construir aqui essa casa, a ideia seria para morar. Por isso que você está vendo todo esse cuidado aqui, pessoal. Essa área gourmet, vai ter gente que vai comentar, cadê a churrasqueira, o elemento fixo, né? E cada vez mais eu tenho percebido nos novos projetos que algumas famílias não estão optando em colocar uma churrasqueira fixa. Tem essa opção depois da execução, mas geralmente utilizam aquela churrasqueira americana, aquele estilo coiote, né? Como é uma casa para vender e talvez ele não saiba qual é o perfil da pessoa, exato, ele deixa dessa forma porque aqui você pode colocar aquela de inox, por exemplo, que é aquela churrasqueira tipo a embutida, coiote, pode muito colocar uma também. Parrilha americana, legal também a parrilha, um charbroil, alguma coisa assim. E também, se quiser, o cara pode jogar ali para fora uma móvel da charbroil. Também, se não quiser... Mas tem um pontinho de gás ali, né? Tem e um ponto elétrico. Então você tem a opção de fazer a gás ou elétrico. Exato. Aproveitando, pessoal, que a gente já está aqui, ó, aqui atrás tem um depósito também. É muito importante esse depósito aqui para quem tem jardim e piscina, né, Liu? Olha só, tem 1,5 m quadrado aqui aproximadamente. Tem casa, tem muita tranqueira, né? Demais. Você vê aqui que tem equipamento de piscina. De piscina. Sempre vai ter resto de porcelanato. Sim. É muito importante quando você acabe de construir, você guarde pequenas quantidades de cada material, caso você precise substituir. É aqui que você vai guardar tudo isso, não é em outro canto não. Outro detalhe também, pessoal, de acabamento que eu estou observando aqui é o revestimento que ele fez. Poderia ser simplesmente textura, né? Provavelmente... Ou sobrou, ou ele já pediu a mais, contando com isso, né? É o mesmo da piscina, né? Eu tô observando aqui. É o mesmo da piscina, legal. Agora não poderia faltar o chuveirão, né, pessoal? Mas eu sei que tem gente que vai pensar, mas rapaz, uma piscina, uma cascata, uma jacuzzi, o cara vai querer um chuveirão, ainda assim quer, né? Tem que ter, né? Porque tem que ter. Existe a regra de não mijar na piscina, né? Não pode não. Vem pra cá, já vem, toma aqui, é desse jeito aí, pessoal. E aqui embaixo, pessoal, nessa área externa, temos um lavabo. Agora esse lavabo ficou bonito, viu? Bancada em nanoglass branco. Aqui é um Via Láctea, né, Liu? Parece um Via Láctea, né? Lembra um pouco, mas é um porcelanato imitando, na verdade, o negresco. O negresco é mesmo, olha, cara. Olha as rajas que temos aqui. É um porcelanato marmorizado imitando o negresco. Muito bonito, ficou aqui o lavabo. E na sequência... E aqui a varanda gourmet, né? Exato. E aqui pode ser uma sala de jantar também, entre aspas, né? A sala de jantar está aqui. Na verdade, aqui cabem os dois ambientes, né? Cabe um aqui, outro ali. O que eu tenho percebido também, pessoal, uma curiosidade, às vezes o pessoal vai projetar uma casa, o pessoal quer tomar café da manhã na área externa da casa, quer jantar na área externa da casa. E pensando nisso, o arquiteto, ele já inseriu aqui a cozinha, né? Essa cozinha ficou legal. Legal. Não ficou muito grande, e também não compacta demais, né? Funcional para a circulação. E é uma cozinha que não precisa ter muito mais do que isso dentro, porque ela tem praticamente uma extensão aqui fora. Exatamente. A cozinha, a varanda gourmet, praticamente é uma coisa só. É um passo de distância. Sim. Eu tô aqui, a mesa tá dando apoio aqui. Total. Ela é toda revestida com o mesmo porcelanato. Também. De 1,20 por 1,20, inclusive nas paredes. Nas paredes aqui o revestimento. É muito costume também usar uma peça menor em cozinha que não foi utilizada. Tentando economizar. E o mesmo mármore que eu falei para vocês, que é o Gucci. Muito bonito. Ele foi utilizado aqui
E aí E também aqui na bancada, pessoal. Aqui na frente você pode colocar aqueles banquinhos, se você achar interessante também para ficar sentando, ter um apoio para comidinha rápida. Mas eu quero que vocês vejam aqui desse outro ângulo, pessoal. Por quê? Olha só a experiência que a pessoa vai ter no dia a dia numa cozinha. Imagine que você está no final de semana, tá com tio, primo, parente. Se os parentes forem gente boa, né? Porque se não forem... O ponto de gás está bem aqui. Tá bem aqui. Então a pessoa está aqui preparando Exato. alguma coisa, né? Tendo toda essa visão Para aqui aqui, para da a área área externa. Então, não somente o lance da visão, é você estar as outras pessoas aqui interagindo, tomando banho de piscina, criança, tá tendo alguém tomando uma cerveja e tal, e ela na tá sala participando também, né? A gente também está aqui Verdade. tendo toda a visão da sala. Aí tá todo mundo É uma interagindo. casa 100% integrada, Total. a gente pode dizer assim, né? Antigamente, eu lembro na casa das minhas tias, na casa da minha avó, a cozinha era no quarto lá atrás, meu amigo. A minha tia às vezes estava cozinhando, fazendo a comida pro pessoal, e o pessoal todo mundo curtindo na frente da casa e ela não participava. Hoje não, as pessoas querem participar de tudo que está acontecendo. E aqui a mesma linha de esquadria que a Isso. gente viu ali na frente, então também, mesmo quando fechada, a gente tem a mesma sensação de integração que tem quando ela está aberta. Exatamente. A mesma Cara, esquadria. sensacional essa minimalista. esquadria aqui. E, gente, saindo por aqui, por aquela porta, temos acesso à área de serviço e também um quarto de funcionário. Os últimos ambientes, né, da casa, do pavimento de baixo. Inferior, lavabo. Olha só, gente. Praticamente o mesmo padrão de acabamento do outro, que muda essa tela de porcelanato. Agora, esse porcelanato aqui eu não sei. Tu conhece ele? Olha só. É diferente. Ele é marmorizado também, mas É um cimentício, né? bem diferente. A cubo esculpido também, super nano. Muito legal. E aqui embaixo, pessoal, temos uma suíte. Como toda boa casa. Temos uma suíte com aproximadamente, essa daqui tem uns 9, 8 metros quadrados. Pode ser um escritório também, né? Apesar de que cabe uma cama de casal. Cabe, total. Dá pra colocar uma cama queen aqui. Provavelmente ela tá ambientada para a cama ser aqui. E aí painel de TV. Painel de TV. Mas talvez seja mais interessante inverter essa Pra cá pra já ter a ambientação, circulação, porque, né? porque cabe uma cama maior, a circulação fica aqui e a TV fica aqui. Exato. Teria que fazer esse ajuste. E vamos para o pavimento superior, pessoal. Mas antes disso, olha a perspectiva que temos daqui. Ficou legal, não ficou? Ficou. Eu acho que ele quis a ideia, para não atrapalhar a questão da integração, foi usar um guarda-corpo de vidro para ter essa transparência, porque do ponto que eu estou aqui, por exemplo, eu consigo ver o forro de gesso do pavimento lá de cima, né? Então, se fosse um guarda-corpo de um material diferente, a gente não teria toda essa sensação, sem falar que você ia esconder essa escada que é 100% de nanoglass, né? De super nano. E o pessoal já conhece nanoglass, sabe que não é uma pedra barata, né? E aqui embaixo, o que é que tu acharia que dava certo botar aqui embaixo? Eu faria uma adega. Uma adega, massa. Já teve um cliente que eu trouxe aqui que ele disse que faria um aquário marinho, ficaria uma pegada, também. fica massa também. Um lugar do café, alguma coisa assim. Cara, sensacional. Mas tem muitas possibilidades. Eles usaram bem, inclusive, a escada. Né? Vocês lembram que lá na frente da casa eles utilizaram... Aqui embaixo tem um depósito. Embaixo daqui, né? Dessa parte para o depósito. E aqui você tem possibilidade de criar outro elemento. Total. Que pode ser funcional ou estético, né? Exatamente. Decorativo. E aqui já colocaram os vidros 10 milímetros e a torre em inox, pessoal. Tem esse frisozinho aqui também em aço inox. Tem fio também, deixa o acabamento mais legal. E pessoal, olha só, mais uma vez a perspectiva que temos aqui para a área externa da casa. É meio que um mirante, né? Muito legal. E é interessante também essa esquadria, porque você não perde a visão nem de baixo, nem do céu, nem aqui, por exemplo, de canto nenhum. Todo canto você está vendo a área externa. A área externa. E se conectando com o condomínio, que também é muito verde. Total. Né? E trazendo também aquele lance da iluminação natural. Exatamente. Né? Olha, pessoal, que tem aqui o bichinho, tá preso. Tá preso. É um BTV, é? Ô, rapaz, deixa eu abrir aqui a esquadria para ele. Eita, tá com medo. Vem pra cá, rapaz. Não, mas pra cá. Pra cá. Aê. Aê, rapaz. Ele, meu Deus do céu, rapaz. É tão integrado, né, que ele acabou entrando e... circulou e se perdeu aqui dentro. Tá certo. E aqui é um home, um espaço, não um estar íntimo, né? Aqui pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma circulação bem larga, mas é um ambiente também, eu noto que muitas casas hoje, principalmente casas menores, né? Nas casas maiores nem tanto. Você tem pouca circulação e isso acaba
que as pessoas ficam muito tempo dentro dos quartos. Então você tem 2, 3 filhos, fica cada um no seu quarto porque não tem um ambiente comum para eles interagirem, né? Então aqui você joga um sofá, joga uma TV, e aí você consegue, você que é pai, você que é mãe, você consegue ter um momento com seus filhos aqui em cima, ali antes de se recolher, é bem legal. Total. Vamos jogar um videogame junto, as crianças e tal. Cara, muito legal isso daqui. E também é uma área que você pode botar um armário, você pode colocar também uma geladeirinha, uma coisa para fazer um apoio aqui ao pavimento de cima. Botar uma pipoqueira, alguma coisa assim. Chegando aqui, pessoal, chegamos na primeira suíte do pavimento superior. Olha só, essa daqui, ela tá voltada para o lado externo da casa, né, para a rua. Também esquadrias. Mesma linha de esquadrias. Não economizou. Essa tem uma varanda privativa, né? Isso. Aqui algo muito importante aqui no Ceará. Ah, meu amigo, a gente chama de armador de rede e eu chamo também de ponto de rede. Aí, às vezes eu falo, tem um ponto de rede, o pessoal acha que é ponto de internet. Eu digo, não, meu amigo, é bom demais. Isso aqui a gente chama de rede ou de baladeira. De baladeira, rapaz. Vou estender a baladeira. Mas isso aqui aí tem obrigatório na casa de todo cearense. Tem que ter. Onde você vê isso aqui, pode ter certeza que tem um nordestino ou um cearense. Cara, nessa casa. E é demais, e é gostoso. Se você ainda não experimentou, a gente quando vai para essas pousadazinhas do interior que tem, meu amigo, é bom demais. É bom demais. Ave Maria. Varandinha, pessoal. E esse aqui, o visual, já está começando a chover de novo. Agora é muito gostoso. Essa é uma das partes mais ventiladas da casa, né? A ventilação ela entra por ali. Isso. A fachada é nascente, né? Podemos dizer. Uma fachada nascente, né? A ventilação. Olha só. Na verdade, aqui é o leste, ali é o sudeste, a ventilação entra toda dali, é uma casa muito ventilada. Isso é qualidade de vida, pessoal. E outro ponto, pessoal, que a gente não ressaltou, que vocês vão observar agora, o valor que está trazendo ainda mais para essa propriedade. Sabe o que é? O seu vizinho. Olha só. Tá vendo aqui essa casa que estou terminando de construir? É uma casa plana. E isso vai trazer o que para você? Para um próximo comprador? Privacidade, Privacidade, né, meu amigo aí? Para cada 10 duplex está tendo uma plana, né? Basicamente. Privacidade, ela não está obstruindo essa visão dessa parte verde, não obstrui também a ventilação, né? A gente está aqui, está sentindo essa brisa gostosa. Agora essa é uma varanda que é compartilhada por esses 2 quartos com a vista para a piscina. É uma casa que tem um conceito em L, né? Então, nesse tipo de casa, toda a área de lazer ela é meio que abraçada pela casa. E aí você tem essa varanda que tem essa visão muito bacana do paisagismo, da piscina e também da área externa da casa. Confortável. A área externa, toda aquela área verde, olha, você está num ponto alto aqui do condomínio, olha só, você está por cima das demais casas que estão ao fim da rua. Né? Então, ponto positivo, pessoal, para o imóvel. Voltando aqui para a suíte, gente. Lindo de verdade. Lindo de verdade, não é não? Aqui é. Aqui, pessoal, tem aproximadamente 12 metros quadrados. É uma suíte maior, aí com 12, 13 metros quadrados. Tem um espaço do closet também e o banheiro, por sua vez, com 4 metros quadrados aproximadamente. Na verdade, todas as suítes aqui do pavimento superior tem closet. Isso. E elas têm um acabamento muito legal. Esse é o quadra da Deca, é uma linha de sanitário também mais bacana. Premium. Aqui a gente tem uma bancada de Super Nano, uma cuba de sobrepor da Deca também. Uma linha também mais legal, os metais todos da você vê que ela já Deca. Você vê que até os registros dos chuveiros é uma linha mais bacana da Docol que tem garantia vitalícia. Vitalícia, total. E esse aqui é o Aqua. É o chuveiro da Deca Aqua, que é um chuveiro que é um jato forte danado. É forte demais, parece que é para lavar a coisa, né? É muito bacana. E aquecimento através do boiler solar, viu, pessoal? A água quente da casa. E outro detalhe também, que ela já possui, não poderia deixar de ter, predisposição para energia solar. Né? Que é super importante nesse tipo de casa, né? Agora, meu amigo, pode apresentar a suíte de quem vai fazer o Pix, né? Essa aqui é a mais importante, né? Bora simbora, a rocha. Olha só, pessoal. Aqui é dividido em 3 ambientes, né? Temos o ambiente do estar íntimo. Esquadria piso-teto, praticamente é um pano inteiro de vidro, né? Exato. É uma conexão que você vai ter com a área externa. Olha que maluco. O céu já está abrindo novamente. Cara, aqui... Rapaz, ali está azul e aqui está nublado. E aqui a gente fala que tem 3 temperaturas aqui no Ceará. É mormaço, quente e o quê, rapaz? Tem um outro nome que o pessoal fala, é mormaço, quente e
abafado, sei lá, o pessoal, alguma coisa né? desse tipo, o pessoal comenta, hoje tá meio abafado, meu amigo. Tá meio abafado. A gente chega a estar brilhando aqui. Esse quarto deve ter o quê? Seus uns 14 para 15 metros quadrados, somando com aquela parte ali, deve ir para uns 16, 17, só que isso aqui é só a cama, só a cama e TV. Exatamente. Só a cama e TV, porque o closet vocês vão ver agora mais na... Olha o tamanho desse closet aqui, pessoal. Esse closet tem uns 10 metros quadrados, 9 metros quadrados aproximadamente. Tá, talvez até um pouco mais. Climatizado também, ponto para climatização, projeto de iluminação. Aqui é um L, né? Isso. Tem um grande L aqui, outra fileira aqui, uma fileirazinha menor de armário aqui. Talvez aqui fique com quem tem menos coisa e o resto todinho com quem tem mais. Rapaz, eu tenho pouca coisa demais, agora a mulher é misericórdia. Só tem camisa preta, né? Não hoje, mais. Pessoal, eu ia vir com o meu look padrão. O Rocha Lira que o pessoal O look Rocha Lira, só que minha calça não tava limpa, eu não consegui vir, mas eu ia vir igualzinho. Desse jeito. Aí. Pessoal, para você que não está entendendo, aqui no mercado ele usa muito camisa preta, assim e tal, é assim, né? Normal. Aí o pessoal começou a criar um nome no mercado, look Rocha Lira. Que é L.U. Lira, Thales Rocha, né? Olha a resenha danada, o pessoal de mantê-lo. E aqui chegamos na suíte. Mesmo padrão de acabamento dos demais banheiros, né? Da suíte bem maior, né? Bem mais espaçoso, com 2 cubas. Olha o tamanho dessa bancada, pessoal. Tem praticamente 2 metros aqui. 2 metros com certeza. Gigante. E muita gente fala, faltou uma hidromassagem, faltou não sei o quê. Eu, até hoje, não peguei um cliente querendo botar uma hidromassagem dentro da suíte. É raro aparecer. Eu não sei se eu nunca fui num imóvel que tivesse uma hidromassagem, que a hidromassagem não tivesse servindo de depósito, alguma coisa. O cara jogando coisa dentro. Cara, é incrível, ninguém usa. Só usa duas vezes que usa, né? No dia que vai comprar e no dia que vai vender e pronto. É bonito pra foto, meu amigo, porque o pessoal quer utilizar lá fora. É lá onde as pessoas investem pesado, que nem vocês conheceram. Meus lindos, vamos ficando por aqui. L.U., meu amigo velho, obrigado. Thales, tamo junto. Por ter aceitado o convite. Você é top, isso. você é de casa. E a gente já queria, pessoal, ter filmado há muito tempo, não é de hoje não. Só que a correria é grande, né, meu amigo velho? Essa vai ser a primeira de muitas. A primeira de muitas, com certeza. A gente tem essa ideia assim forte de estar cada vez mais próximo, fazendo gravações juntos, trabalhando imóveis juntos. Exato. O corretor de imóveis, ele não é rival, concorrente. Muito pelo contrário, a gente faz negócio junto, a gente está aqui para somar. Inclusive, se quem está assistindo esse vídeo tiver um imóvel e quiser entregar, trazer para a gente para vender, para a gente trabalhar nesse formato. A gente trabalha com muito amor, muito carinho, fazendo o nosso melhor. Tenho certeza. Você vai ter ao seu dispor algumas das maiores redes, seja Instagram, seja YouTube, do segmento, trabalhando para você. Exato. Todo mundo conhece a gente, todo mundo conhece a credibilidade da gente e eu trago pessoa boa aqui. E aproveitando, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do canal do YouTube do L.U., tem do Instagram dele também, o cabo é fera. Ele é uma aula, eu aprendo muito com ele. Modéstia à parte, meu amigo velho, eu vou dizer um negócio para vocês. Esse cabo aqui é um dos melhores no Brasil no segmento imobiliário. Pode seguir que aqui é uma verdadeira aula. Meu irmão, você, sou seu fã. Você é top. É um cara que eu gosto demais e para mim, na minha opinião, o maior youtuber imobiliário do Brasil. Ave Maria, chega a mestre emocional. De qualidade, de edição de vídeo, cara, você é o cara. Ô, meu irmão, a gente vai gravar agora. Vamos pro canal dele. Vídeo pro meu canal. No meu canal é um formato diferente, mas eu também acho que vai ser legal. Vai ser legal. Você sempre dando aula, meu amigo velho. Tamo junto. Valeu, meu lindo. Um cheiro. E se vocês tiverem interesse na casa, fala com o Thales ou fala comigo. Isso. Não, fala com o Thales. A gente tá no canal dele, fala com ele. E se for pro canal dele gostar de algum imóvel dele, não, fala comigo que eu faço parceria com ele, que senão ele ganha só. De qualquer forma, se você falar com qualquer um dos dois, a gente vai estar fazendo bom negócio. Negócio com os dois. Tamo junto, meu amigo velho. Valeu, abraço, tchau, tchau.